Explore os mistérios dos Nephilim e descubra as histórias épicas dos gigantes na mitologia e lendas. Quando lemos a Bíblia, alguns detalhes intrigantes parecem ecoar através do tempo, despertando mais perguntas do que respostas. Um desses mistérios envolve os Nefilim, mencionados em Gênesis 6:4. Quem eram esses gigantes enigmáticos que viveram antes e depois do dilúvio? Será que existiram de fato, ou seriam apenas figuras simbólicas? E por que outras civilizações antigas também relatam histórias semelhantes sobre seres gigantescos? Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante para desvendar os mistérios dos Nephilim e explorar suas conexões com mitos globais, teorias arqueológicas e interpretações teológicas. Seja bem-vindo ao canal Não Está na Bíblia. Aqui desvendamos mistérios, descobertas ocultas e fatos históricos que reforçam e dão mais profundidade aos relatos bíblicos. Antes de mergulharmos nessa história impactante, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo revelador. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha desse tema e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Agora prepare-se, porque essa história pode mudar tudo o que você sabia. A pista principal sobre os Nephilim se encontra em Gênesis 6:4, onde são mencionados como os homens valentes da antiguidade, os homens de renome. Mas o que eles realmente eram? Segundo o texto bíblico, os Nefilim surgiram quando os filhos de Deus uniram-se com as filhas dos homens. Essas palavras misteriosas abriram portas para inúmeras interpretações. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus eram seres divinos ou anjos caídos, enquanto outros apontam para linhagens humanas específicas, como descendentes de Sete ou governantes poderosos. Além disso, o relato bíblico sugere que os Nefilim existiram não somente antes do dilúvio, mas também reapareceram depois. Isso levanta perguntas intrigantes. Se o dilúvio foi destinado a purificar a terra, como esses gigantes voltaram a existir? Ou o termo Nefilim pode ter sido usado para descrever um grupo diferente após o evento? Também aparecem referências a gigantes em outros textos bíblicos, como em Números 13:33, onde os espiões relatam ter visto descendentes de gigantes, gerando temor entre o povo de Israel. Curiosamente, o conceito de gigantes não se limita ao relato bíblico. Na mitologia grega, aparecem os titãs, seres colossais de poderes divinos que governaram antes dos deuses do Olimpo. Esses gigantes desafiaram as forças divinas em uma batalha épica, semelhante ao conflito entre a humanidade e os Nefilim. Outro exemplo vem de inscrições hititas, que narram lutas lendárias entre seres humanos e figuras gigantescas. Existem paralelos também em culturas mesopotâmicas, onde representações artísticas de figuras enormes sugerem a existência de um fascínio ou crença generalizada nos gigantes. Embora essas histórias sejam culturalmente distintas, todas compartilham um elemento comum: gigantes habitando uma era remota, considerada quase mítica, muitas vezes marcando um período de conflito ou transgressão divina. Isso levanta a possibilidade de uma origem comum dessas tradições, ou pelo menos a ideia de que a humanidade sempre esteve fascinada por seres que transcendiam o humano em tamanho e força. Será que os relatos sobre gigantes podem ter base em fatos históricos? Esta é uma pergunta que levou arqueólogos e estudiosos a buscarem possíveis pistas em regiões sejam frequentemente descartadas no meio acadêmico. Elas refletem nossa sede insaciável por explicações que combinem ciência, mito e espiritualidade. Ao mesmo tempo, estudiosos mais céticos argumentam que relatos de gigantes são exageros ou metáforas comuns em culturas que dependiam de narrativas simbólicas. Sem evidências concretas, a natureza dos Nefilim permanece em aberto para interpretações múltiplas. Os Nefilim são um exemplo perfeito de como a interseção entre fé, mito e história pode gerar discussões intermináveis e ricas. Seriam eles provas de interações misteriosas entre o divino e o humano? Ou apenas uma forma poderosa de comunicação simbólica empregada pelos antigos? O que sabemos com certeza é que as histórias sobre os Nefilim transcendem os limites de espaço, tempo e cultura. Elas nos convidam a explorar não apenas fragmentos do passado, mas também as questões mais profundas sobre nossa conexão com o espiritual.
Os Nefilim continuam a encantar, desafiar e inspirar aqueles que se debruçam sobre seus mistérios. Seja através da Bíblia, dos mitos globais ou da arqueologia, sua história permanece envolta em enigmas, pronta para ser explorada por novas gerações de estudiosos e crentes. Enquanto alguns veem os Nefilim como personagens simbólicos e outros como figuras reais, a questão principal persiste. Qual é o verdadeiro legado dos gigantes, não só para a humanidade antiga, mas para a nossa compreensão moderna de história e fé? Deixe-se levar por esse mistério e continue a busca pelo conhecimento. Afinal, algumas perguntas talvez nunca tenham uma resposta definitiva, e talvez seja exatamente isso que as torne tão fascinantes.